Olá, turma, tudo bem? Bom, continuando o nosso capítulo, que está falando sobre o capitalismo. Esse capítulo, ele é um pouquinho complicado porque ele vai tratar de assuntos que vocês já viram, ou seja, o início do capitalismo, certo? É quando eu tenho ali o capitalismo comercial ainda na Idade Média, e aí ele vai tratar das outras formas de capitalismo que vocês vão iniciar agora, mas que vai ter uma compreensão maior quando vocês estiverem no oitavo ano, falando sobre alguns processos, como Revolução Industrial, consolidação da burguesia, as revoluções burguesas, enfim. O que não vai tirar, óbvio, evidente, o entendimento sobre esse conteúdo, tá bom? Vou logo compartilhar aqui a telinha com vocês, ok? Aqui, ó, nessa página, ele vai falar, deixa eu só ampliar aqui para vocês. Ele vai falar aqui, ó, sobre as fases do capitalismo. Nós estudamos a fase comercial e aí a gente vai ver todas as outras, tá? A gente viu que essa fase comercial ela inicia ali no século XVI e XVIII, quando eu tenho uma fase mais ativa desse comércio. Não que ela não tivesse presente nos séculos anteriores, mas ela é marcada por isso devido a, enfim, a questão do mercantilismo e tudo mais. E aí, a partir do século XVIII e XIX, eu tenho o capitalismo, desculpa, que é o capitalismo industrial. Depois, o livro de vocês traz do século XIX e XX o capitalismo monopolista, certo? E depois a gente tem o capitalismo financeiro, que o livro de vocês aborda como século XX e XXI, ok? Vou passar aqui para a gente entender como é que funciona o capitalismo industrial, ok? Eu falei para vocês que os burgueses eles vão ser realmente a camada, né, a classe social em que ele vai abordar, que ele vai trazer essas grandes mudanças. Eu falei isso para vocês, certo? E aí eu falei para vocês que o comércio da burguesia, né, das camadas burguesas, vai gerar as corporações de ofício, que vão gerar as fábricas, que vão gerar as indústrias, tá? Tia, mas é do nada? Claro que não. Né? Por volta ali da metade do século XVIII, 1760 por ali, a gente vai ter o processo conhecido como Revolução Industrial. E aí essa revolução industrial ela vai mudar todo o compreendimento que as pessoas tinham sobre tudo. É muito importante a gente entender que essa revolução industrial ela vai mudar, ela vai modificar a relação do homem com o tempo, a relação do homem com a distância, as tecnologias que vão surgir, tudo isso vai modificar a partir da Revolução Industrial, ok? E aí a gente viu que o comércio, ele possibilitou, né, a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, ele possibilitou esse acúmulo de riquezas, né? E aí esses acúmulos de riqueza passaram a ser investidos em tecnologias e aí foram sendo investidos até que eu tenho o processo industrial, ok? E aí esse processo industrial que vai acontecer, eu falei para vocês, né, a questão da divisão do trabalho, que vai acontecer ainda na fase anterior, que essa divisão do trabalho possibilitou ao trabalhador conhecer menos sobre o processo total, enfim. E aí o que é que eu tenho? Eu tenho em 1760 o nascimento o surgimento do termo revolução industrial, né? E aí o que é que isso vai gerar? Eu vou ter agora a divisão da sociedade entre burgueses e os operários. Burgueses são os donos da fábrica e o proletário ou operariado é aquele que trabalha na fábrica. E aí essa rotina da fábrica, ela tem uma rotina regular, ou seja, horário específico. Nesse período, eu vou ter também o surgimento de relógios, ou seja, o tempo agora vai ser marcado pelo relógio,
tempo é dinheiro, tempo deve ser marcado para trabalhar, né? E aí eu tenho essa divisão do trabalho de forma mais intensa, e organizado de acordo com a função, a mão especializada, ou seja, tudo vai modificar, né? O trabalhador vai estar sujeito a um salário, né? Ou seja, tudo isso vai fazer com que o operário, o proletariado, ele esteja sujeito a essa fábrica, e aí eu vou ter um processo de trabalho dividido e lucrativo, porque é um trabalho realmente alto, né? E aí isso vai gerar grandes desigualdades sociais, porque as pessoas realmente vão estar submetidas o dia todo ao trabalho, ok? E aí os produtos que antes eram manufaturados, ou seja, precisava bastante da mão de obra, né, humana, né, da função humana, ele passa a ser mais mecanizado, ou seja, vai ter uma produção em larga escala, ok? E aí a gente tem a modificação realmente da função, né, da indústria. A indústria ela vai ser agora a grande motora, né, a grande força motriz da questão do lucro, a questão da dinâmica da cidade. E aí ele já vem com essa questão do capitalismo monopolista financeiro, que aí acaba aliando uma coisa a outra. Por quê? Durante o século XIX, as transformações tecnológicas que estavam ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos fez com que realmente a produção passasse realmente a ser bastante mecanizada. E aí eu vou ter um acúmulo de capital surpreendente. E aí vem a questão: onde guardar esse dinheiro? Debaixo da cama, como faziam os antigos? Dentro de potes? Óbvio que não. E aí vê-se a necessidade realmente do surgimento dos bancos e, consequentemente, uma monopolização dos produtos, dos ramos industriais. As empresas elas vão se especializar em produtos específicos. Então, eu tenho o acúmulo de capitais, ou seja, as empresas gerando muito lucros, né, bastante lucro. Esses lucros acabam indo agora para os bancos, e aí os bancos, eles realmente agora passam a ser a grande jogada, digamos assim, porque realmente acaba que criando lucro dentro da sociedade, e aí eu tenho o surgimento de estratégias bancárias, industriais, para poder proteger esse produto. Então, eu tenho três estratégias: o cartel, o trust e o holding. O que era o cartel? É a associação de empresas de um mesmo ramo. Elas começam a se associar para poder se fortalecer dentro da concorrência de mercado. O trust é a fusão de várias empresas em uma só, que passa a controlar todas as fases da produção, distribuição e consumo, ou seja, as empresas acabam se fundindo, né? Acaba ficando uma só para poder realmente ter o controle de todo o processo. E o holding, que é a grande empresa que controla outras menores por meio de aquisição de maior parte de suas ações. Então, isso acaba fortalecendo quem realmente tem ali o controle das grandes empresas, né? E aí a gente vê que o mundo, a partir do século XIX, XX, ele passa realmente a girar em torno desses bancos, em torno das grandes empresas, elas que acabam ditando a regra do jogo, né? Qual o produto que vai realmente ser valorizado, qual o produto que não vai ser valorizado, que deve ou não ser consumido, ok? No mais, a gente vai debater em sala de aula, ok? E qualquer dúvida, quem não estiver na aula presencial, me procura na plataforma, ok? Bye!